gravando. Pronto, consegui colocar para gravar. A partir de agora, eu estou gravando o áudio da nossa aula. Então, bem, a aula de hoje... Não, nas aulas anteriores, a gente só fez uma aula ao vivo, as outras foram gravadas. Eu já recebi alguns TCCs de vocês e todos que eu recebi eu já consegui responder com comentários e sugestões. E tô gostando das produções. Quem tá escrevendo aí tá conseguindo, né, evoluir bastante. E eu espero que quem não esteja escrevendo ainda, ou quem não me mandou nada ainda, que consiga em breve escrever e me mandar alguma coisa. Vocês têm alguma pergunta em relação aos trabalhos, em relação a temas, alguma coisa que queira compartilhar agora? Não, professor. Só perguntar, professor, se ele enviou a nossa introdução. Se não, eu vou enviar da maneira mesmo que eu digitei aqui no meu computador amanhã pela manhã. Ah, depois daquele e-mail que eu te respondi, esse último, Josi, depois desse último que você falou que... Sim, oi. Não mandou não. Sim, Ah, tá. É porque ela pediu para ler, que eu já ia enviar, mas ela pediu para ler antes. Uhum. Aí eu enviei para ela e ela ficou de ler e reenviar para a senhora, mas então não enviou. Não recebi ainda não. Você pode me mandar, eu retorno, aí você manda para ela já com os comentários que eu te retornar também. Então tá ok. Mas assim, isso, então. Se você também pode me mandar e falar com ela que quando ela terminar, ela me manda. Porque se eu não tiver tido tempo de ler o seu ainda, eu já leio o dela. Entendeu? Ok. Porque vai ficar no e-mail, aí quando eu for ler, eu olho qual que chegou depois e leio o que tiver mais atual. Ok, certinho. Tá. E, Jonatas, alguma pergunta? Acho que não. Deixa eu falar aqui no grupo. Tô gravando a aula. Quem não conseguir entrar... Então tá, então vamos começar. A aula de hoje são alguns elementos que eu acho que eu já até falei em sala de aula, algumas coisas. Mas como os trabalhos estão chegando para mim, os que eu tô corrigindo, tem sempre um probleminha em relação a esses elementos, então eu vou trazer aqui de novo, porque as aulas que eu dei em sala de aula presencial, a gente teve um público bem pequeno, né? Tinha presença só na primeira aula, nas outras eu dei umas 2 aulas com um público bem pequeno, então eu vou reforçar aqui algumas coisas que estão lá no... Oi, foi o quê? Deu um barulhinho aqui no... Não sei, alguém... Não sei o que foi. Jonathan, você quer falar alguma coisa? Que não. Não, professora, foi o meu desconecto. Você saiu e voltou. Beleza. É porque ele fez um som aqui e eu fiquei sem saber o que era. Tá bom. Mas vocês estão aí vendo o slide? Sim. Beleza. Então eu vou voltar aqui em alguns pontos, porque quando eu já corrigi alguns trabalhos, eu já vi com alguns erros, então eu vou reforçar, porque eu creio que poucos estavam na aula quando eu falei. Primeira coisa, né, do trabalho. Esses pontos que eu tô trazendo são todos extraídos lá do manual da FASB, que eu já mandei para vocês também, só que é um arquivo grande, e aí todo mundo fica meio que perdido, porque do manual aborda outras coisas, além da monografia, né, ou do projeto, ele fala de projeto de pesquisa, fala de artigo, fala de muita coisa, então vocês podem se perder. Então eu destaquei as coisas, os elementos mais importantes. Primeira coisa, quando for entregue, tem que ser papel branco, isso é básico, né, tamanho A4, a impressão preta, colorido somente nas ilustrações, figuras e gráficos.
Tabela não é colorido, tabela também é preto e branco, a não ser que seja necessário fazer um degradê, quando a tabela é muito grande e assim se perde, se embola nas linhas, a gente faz um degradê, mas de cinza, para manter um padrão. Outra coisa que alguns trabalhos estão vindo também com erro é a margem. A margem sempre vai ser superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, sempre. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando abrir o arquivo é formatar a margem do papel, para não ter esse problema. Outra coisa, a fonte, Arial ou Times, escolher uma e manter padrão. Se vocês utilizarem notas de rodapé, geralmente a nota de rodapé vem em outra fonte. Quando você seleciona o trabalho todo, seleciona tudo e bota lá Arial ou Times, faz a mesma coisa no rodapé e no cabeçalho da página, porque senão o número da página vai com outra fonte, o rodapé vai com outra fonte, e tem que estar tudo numa mesma fonte, ou Arial ou Times. Você escolhe o trabalho todo com essa mesma fonte. Outra coisa é o tamanho da letra. O tamanho da letra sempre vai ser 12, com algumas exceções, mas o trabalho inteiro é 12, capa, títulos, os títulos dos capítulos, tudo é tamanho 12. Aí, somente vai ser tamanho menor, que a gente vai usar o tamanho 10, nas citações diretas com mais de 3 linhas, que eu já falei em alguma aula com vocês, né? Quando a citação direta é grande, aí ao invés de você colocar entre aspas, você recua, põe espaçamento simples e põe a fonte 10. Notas de rodapé também é fonte 10. Legendas das figuras legendas e fontes das ilustrações e tabelas. Por exemplo, você tem uma figura ou uma tabela, embaixo tem lá fonte, 2 pontos, ali é 10. E se tiver uma legenda também, uma explicação, também vai ser tamanho 10. A nota explicativa da folha de rosto, que é aquele quadradinho, aquele espaço onde a gente coloca trabalho de conclusão de curso, apresentado à coordenação, que é uma explicação daquele trabalho, também é tamanho 10. Nota explicativa da folha de aprovação, que é a mesma coisa, o mesmo textinho, também é tamanho 10. E o número da página no trabalho também é tamanho 10. Tudo que for tamanho 10 aí vai ser espaçamento simples. E o trabalho normal, todo no tamanho 12 e espaçamento 1,5. Esse aqui eu já mostrei. O alinhamento. Todo o trabalho tem que ser justificado, não é alinhado à esquerda, todo justificado e sem recuo, 0 no recuo à direita e 0 no recuo à esquerda, que é essa tela aqui do Word onde vocês vão formatar. Vai lá em parágrafo, aí coloca justificado, coloca recuo 00, especial coloca nenhum. Não tem aquele recuo na primeira linha que o pessoal geralmente coloca, né? Um espacinho na primeira linha, igual quando a gente escreve à mão no trabalho no computador, não usa esse recuo de primeira linha. E o nível do tópico coloca corpo de texto, quando for texto, porque se vocês depois forem aprender a fazer o sumário automático, que eu quero, se a gente retornar, quando a gente retornar a aula presencial, fazer uma aula com os computadores para eu ensinar vocês, quem não souber fazer o sumário automático, aí a gente muda só essa parte aqui do corpo de texto. O que for texto, deixa tudo corpo de texto. Aí o que não é justificado? Tem as exceções. As referências não é justificado, é alinhado à esquerda, porque senão fica esparramado, tem referência que fica muito esparramadão, assim, com uma distância muito grande de uma palavra para outra. Aí a referência, na regra, utilizar alinhada à esquerda. A nota explicativa da folha de rosto e da folha de aprovação, que tem o recuo, essa parte aqui, ó. Trabalho de conclusão apresentado, não sei o que. Tanto na folha de rosto quanto na folha de aprovação, tem um recuo de 8 centímetros. Que é padrão, 8 centímetros. Acho que alguém está tentando entrar. Boa noite, Kati. Você está me ouvindo, Catiele? Catiele, você está me ouvindo? Sim, ótimo. Então, vou continuar. Voltando. Alinhada à esquerda, a nota explicativa é justificada. Aqui ela é justificada, só que tem esse recuo de 8 centímetros.
Outro ponto, as citações diretas, como eu já falei, com mais de 3 linhas que tem um recuo de 4 centímetros, mas também é justificada, ó, não é alinhada, é justificada, ou seja, uma debaixo da outra, bonitinha, só que aí nesse caso tem esse recuo de 4 centímetros. E os títulos das seções que são alinhados à esquerda, ou seja, os tópicos, cada tópico, 1, introdução, 2, todos os tópicos, 1.1, todos esses tópicos aí são alinhados à esquerda. E aí, outras exceções, o que não é justificado, esse caso aqui são centralizados, os títulos que não têm numeração. Todos os títulos das partes que não têm indicativo numérico, não tem numeração na frente, aí é centralizado. Errata, agradecimentos, resumo, a lista de figura, lista de tabela, sumário, referências, tudo isso, anexos, aí é alinhado à esquerda. Ou, desculpa, é centralizado, não é alinhado à esquerda. Alinhado à esquerda, justificado bonitinho, é quando tem numeração. Outro ponto, espaçamento, já até falei. O texto normal é padrão, espaçamento 1,5 entre linhas e antes e depois automático. Tem gente que não utiliza esse antes e depois automático. O que é isso? É isso aqui, ó. O e-mail você vai colocar aqui entre linhas e o espaçamento antes e depois, você clica aqui depois do 0 para baixo que vai ficar automático. O que é esse? E não marca essa caixinha, ó. Não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Não marca isso daqui, que aí ele vai fazer isso. O automático vai deixar tipo um espaço aqui em branco entre um parágrafo e outro. Porque como eu falei, nesse começo aqui, ó, do parágrafo, não tem recuo. Antigamente tinha. A gente dava um tab, aí daqui começava daqui, dava um espaço de 1,25, 1,5. Não tem mais, não tem recuo nenhum, é uma embaixo da outra. E aí, para não embolar, senão ia ficar tudo embolado, a gente não ia ver onde termina um parágrafo e onde começa o outro. Aí a gente usa esse recurso do automático, que quando você coloca o automático aqui, antes e depois, automaticamente ele insere uma linha em branco, separando os parágrafos. Essa aqui é a intenção do automático. E quando não vai ser um e-mail automático? Aí vai ser simples e antes e depois 0. Quando? Nas citações diretas com mais de 3 linhas, nessas aqui, simples antes e depois 0, você dá um enter aqui e deixa tudo 0. Notas de rodapé, legendas das ilustrações e tabelas, nota explicativa da folha de rosto e da aprovação e as referências. Nota explicativa aqui, ó, essa aqui é 10 e simples, espaçamento simples. E as referências, que eu não coloquei uma tela aqui de exemplo, mas as referências elas são todas alinhadas à esquerda, espaçamento simples, e aí separando uma referência da outra, você dá 2 linhas em branco, ou seja, dá 2 enter. Terminou a referência, dá 2 enter, outra referência. Terminou a referência, dá 2 enter, outra referência. Você dá 2 linhas em branco e começa a outra referência. Isso aqui eu já falei. Aqui, o indicativo numérico das seções. As seções são os tópicos, vocês costumam chamar de tópicos, que pode ser capítulo, que é a seção maior, que é de primeiro nível, e aí tem as seções de segundo, terceiro, quarto nível dentro dos capítulos. A numeração vai ser sempre numérica, em algarismo arábico, 1, 2, 3, normal. Separado por um espaço, não tem tracinho, ó, é desse jeito aqui. Um espaço e começa o texto. 1.1 espaço, começa o texto. 1.1.1 espaço, começa o texto. Então, tem ponto separando os números, mas do último ponto para o texto é só um espaço, tá? Tem gente que bota traço, bota ponto. Não, não tem, é só espaço mesmo. Deixa eu ver aqui se é no grupo a mensagem que chegou. Não. Os títulos das seções separados aqui. Os títulos das seções são separados do texto por uma linha em branco
com espaçamento de 1,5. Ou seja, você colocou o tópico, o título do tópico, introdução. Pula ali em branco de 1,5 e aí começa o texto. E cada capítulo deve começar numa nova página, que são as seções primárias. As seções primárias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, sempre vai começar numa nova página. E tem um detalhe, quando o título for muito grande, o título da seção, não é o título do trabalho. Quando o título da seção for muito grande e passar de uma linha, a linha de baixo tem que começar letra embaixo de letra, como essa figura aqui. Tá vendo? Esse título 2.4, ele é muito grande, ele passou de uma linha. Então, a segunda linha tem que estar alinhada com a primeira. Então, a gente utiliza o recurso do deslocamento. Vai lá no formatar parágrafo e coloca um deslocamento. Bota 0,5, 0,7, vai botando até você achar qual que vai encaixar certinho uma letra embaixo da outra. Não tem um valor fixo. Vai depender de quantos dígitos tem aqui na seção, né? Aí você pode colocar, vamos supor, 0,75, ver como ficou, e aí se ficou mais para lá ou mais para cá, você ajusta aqui, ó, na barra mesmo, na régua do Word. Mas o correto é uma letra embaixo da outra. Outra coisa, tô falando rápido porque para mim, vocês não estão me interrompendo, então tá tranquilo, gente. Se vocês se perderem, não entenderem, me interrompa, viu? Ativa o microfone e fala, professora, eu não entendi, volta, que aí eu volto. É muita coisa mesmo, mas vocês têm que compreender, tem que ficar claro para lembrar lá na hora que for fazer no trabalho. Outra coisa que sim, os indicativos das seções, os títulos das seções são sempre alinhados à esquerda, isso eu já falei. A exceção é quando não tem indicativo numérico. Errata, agradecimento, resumo, sumário, que não tem número na frente, aí é centralizado. Aqui, uma dica, vocês têm que ficar atentos à hierarquia das seções. Cuidado, porque tem gente que divide os tópicos de um jeito, aí depois muda lá em cima e esquece de mudar embaixo. Então, ou coloca automático, que é o mais acertado, coloca automático, que se você muda muda tudo, né? Se tiver formatado bonitinho. Ou então, volta sempre revisando para não se perder. O que acontece às vezes você colocar lá 1.2, depois 1.3.1. Não, é 1.2.1. Tem que ter cuidado com essa ordem aí na hierarquia da formatação do trabalho. Outra coisa é a formatação, ela tem que manter um padrão. Você tem que manter o padrão de maiúscula, negrita, itálica, utilizando esses recursos para diferenciar um nível do outro. Mas um jeito que você formatou você tem que manter aquele mesmo padrão para aquele mesmo nível. O que é isso? Todo mundo que for de primeiro nível, você vai colocar maiúsculo, negrito, como está esse aqui, seção primária. Então, todo mundo que for seção primária, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, etc., vai ser maiúsculo, negrito. O segundo nível, a gente chama de seção secundária, que é quando tem 2 dígitos. Aí vai ser todo mundo maiúsculo, sem negrito. Você bota negrito sem negrito, negrito sem negrito, né? Revezando. Na primeira com negrito, na segunda sem negrito. No terceiro nível, que já tem 3 dígitos, se tiver 3 dígitos, vai ficar só a primeira letra maiúscula e tudo negrito. No quarto nível, só a primeira maiúscula sem negrito. No quinto nível, itálico. Então, você vai utilizar esses recursos, mas é bom até o terceiro. Até o quarto a gente tolera. Quinto nível já fica feio. A gente tem que estudar, futucar lá, dar uma estudada no trabalho para ver uma forma de não dividir tanto. Às vezes a gente consegue, né? Até quarto nível é uma divisão legal. Mas lembrando que tem que manter esse padrão. E dentro do texto, às vezes o pessoal inventa até quinto nível, 1.1, né, que a gente chama de seção quinária, mas quando vai ver não precisa, poderia utilizar uma alínea. Então, o que é a linha? Alíneas é quando a gente coloca as letrinhas A, B, C, né? Então, as alíneas a gente pode
a gente tem que utilizar antes delas os 2 pontos. Aí coloca um embaixo do outro, A, B, C, D. No final de cada uma coloca um ponto e vírgula. E no final da última coloca um ponto. Então, no final de cada uma, ponto e vírgula, e no final da última, um ponto. Um detalhe, que esse print aqui tá errado, não tinha percebido. Esse print aqui tem um errinho. A linha também tem que ser uma letra embaixo da outra. Então, esse D de dissertações tinha que estar aqui, ó, debaixo desse último D. Quando ela passa de uma linha, aí tem que ficar a primeira letra embaixo de primeira letra, certinho aqui. Essa palavra aqui deveria começar aqui, ó, pra ficar certinho uma embaixo da outra. Isso aqui eu já mostrei, igual tá aqui, ó, fatores embaixo certinho, localizadas, era como deveria estar esse dissertações também aqui embaixinho, no mesmo alinhamento do D. Paginação. Outra coisa também que eu já sugiro que vocês já organizem agora, no começo. Tanto que eu falei, mesmo que não tenha nada para escrever, já coloca lá agradecimento, dedicatória, resumo. Não precisa escrever nada, só deixa a página. Agradecimento, dedicatória, resumo, coloca só o título da sessão. Já para o trabalho ficar com as páginas certinhas, a quantidade de folhas, para vocês organizarem a paginação. Como que é a paginação? Todas as páginas vão contar, exceto a capa. Ou seja, a capa conta como 0. Começa do 0, 1, 2, 3, 4 e vai seguindo. Mas o número de página não vai aparecer no trabalho no começo. Ele só vai aparecer a partir da primeira folha da introdução. E esse número de páginas, você vai contar só o anverso, que é a frente, né? Que é o que o Word conta. Só conta a frente. Porque a gente não está escrevendo, não vai fazer nada no verso. A única coisa que entra no verso é a ficha catalográfica, que é lá quando vocês terminarem o TCC2, que é o bibliotecário que vai fazer. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Então, você conta, a capa conta como 0 ou não conta, dependendo da forma como você vai inserir lá o número de página. Tem que ficar no canto superior direito da página, a paginação, e a fonte é 10. Esse tamanho de fonte aqui é tamanho 10. A mesma letra, mesmo tipo de fonte do texto, só que o tamanho é menor, é tamanho 10. Observe, não sei se dá para perceber, mas esse 15 aqui tá menor do que esse número aqui, 1980, né? Então, tem que manter uma letra menor. E sempre na parte superior direita aqui da página. Que mais? Aqui, as ilustrações. Deixa eu só ver aqui se tem alguma mensagem no chat. Tem. Ah, não, foi Kátia que respondeu sim. Então, deixa eu voltar. Aqui, nas ilustrações. O que é ilustração? Gráficos e figuras, tudo deve estar muito legível e nítido. No caso dos gráficos, tem que manter um padrão nas cores, né? Não vai botar um gráfico colorido de azul e verde, outro colorido de laranja e vermelho, não. Você escolhe um padrão e mantém aquele padrão. E o fundo sempre branco, no fundo do gráfico. Você tem que enumerar as figuras, os gráficos, e citar no texto sempre que antecede, enumerar separado. Os gráficos você tem uma numeração, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. As figuras tem outra numeração, figura 1, figura 2, figura 3. E as tabelas outra numeração, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Cada um tem a sua sequência. Aqui tem dicas, ó. Quando estiver no fim da página e a imagem não couber, você deixa ela na próxima página, deixa aquele espaço lá em branco, e depois lá no final do trabalho, quando você terminar o trabalho, a gente vai voltar e vai tentar resolver esses espaços em branco. Não tenta resolver agora, porque o trabalho ele muda muito. Você mexe agora, depois bagunça, tem que mexer de novo. Então deixa como tá. E aí no final, quando a gente terminar, vocês terminarem, a gente vem e tenta preencher. Ou aumenta um parágrafo, quebra um parágrafo em 2, ou diminui. Mas lembrando que
Assim que você citar a figura no texto, ela tem que aparecer, ou a tabela. A figura, a tabela não pode ficar solta. Você está falando de uma coisa e coloca a figura daquela coisa, mas sem citar. Você tem que chamar ela no texto pelo número. Então, você está falando de aquecimento global, né, conforme gráfico 1. Aí coloca o gráfico. Não pode falar e colocar o gráfico ou a figura sem citar no texto que antecede. Vocês têm que entender que existe uma linearidade no raciocínio quando a gente vai ler o trabalho. E aí, esse raciocínio ele tem que ser linear. Se você está falando de uma coisa, você cita a ilustração e mostra a ilustração na sequência. Ela não pode cair de presente no colo, de bandeja no colo do leitor. Outra coisa... não usar acima, abaixo e etc. Tem gente que coloca, conforme a figura 1 abaixo, conforme a figura acima, como foi falado na figura acima. Não. O leitor, ele vai identificar a figura, o gráfico, a ilustração que seja, pela numeração. Então, você sempre vai chamar pelo número. E ele vai procurar pelo número. Não precisa dizer nenhum advérbio de lugar, dizendo onde aquele negócio está. Por quê? Você pode colocar abaixo agora, mas se você mexer no texto lá em cima, aquilo vai descer para outra página. Então, não vai estar mais abaixo, vai estar na folha seguinte. Então, evita, não coloca nenhuma referência de posição da ilustração. Coloca só a numeração. E o leitor ele vai procurar pela numeração, porque tem que estar na próxima, né, na sequência. Outra coisa são as tabelas. As tabelas também devem ser citadas no texto, igual figura, né? Inserido o mais próximo possível do texto que refere à tabela, conforme tabela 1. Terminou o parágrafo, coloca a tabela. A tabela tem que ter um título na parte superior, com alinhamento justificado, e uma numeração, né? No título tem que ficar bem claro do que se trata a tabela, a abrangência geográfica daqueles dados e a abrangência temporal daqueles dados. Então, são dados do extremo sul da Bahia de 2010 a 2020. Você tem que dizer o que é abrangência geográfica, se houver, né? E o espaço temporal que aqueles dados se referem. O cabeçalho tem que ser claro, né, o que é a primeira linha da tabela. A primeira linha da tabela onde tem o cabeçalho daquela tabela. Com palavras claras ou notações claras, de forma clara e concisa. Você pode utilizar abreviações, desde que sejam, né, abreviações que a gente conhece, e pode criar abreviações e colocar na legenda embaixo ou na lista de siglas também, né? Que se colocar uni para unidades, alguma coisa assim que facilite o entendimento do leitor. Embaixo da tabela, imediatamente após a tabela, vai colocar a fonte, né? Fonte de pesquisa, o autor e o ano, e a legenda da tabela ou notas explicativas, que é onde você vai dizer que uni é igual a unidade de medida, ou qualquer informação que for necessária para entender a tabela. Só que tudo isso já é fonte 10 e alinhado à esquerda, não é justificado. E espaçamento simples, né? Tudo que for fonte 10, o espaçamento vai ser simples. E quando for muito grande e tiver necessidade de continuar na folha seguinte, aí você vai marcar lá no Word a opção de repetir o cabeçalho. Que aí na folha seguinte ele repete aquela primeira linha bonitinha do cabeçalho, para a pessoa, quando estiver lendo, conseguir entender do que se tratam aqueles dados. Basicamente, existe uma formatação que deve ser seguida da tabela. A nossa formatação da FASB segue a formatação do IBGE. O manual do IBGE está nesse link aí. Ele é bem completo e bem extenso. Na dúvida, olha os exemplos no final. No final do manual, arrasta a barrinha lá para o final. E lá no final tem vários exemplos. Aí, pelo exemplo, é mais fácil a gente identificar como que deve formatar a nossa tabela. Mas, basicamente, não colorir a tabela, não coloca linhas coloridas ou fundo colorido, ela é toda branco e preto. No máximo que é aceito são degradês de cinza,
quando for necessário, para não misturar a visualização, como eu falei, aí você pode colocar uma linha, formatar lá para entrar um degradê cinza, branco, cinza, branco, cinza, branco, que aí o leitor não se perde lá na hora de ler a linha daquela tabela. Aqui é um exemplo da tabela, formatado feito IBGE. Ó, pessoas residentes em domicílios particulares por sexo, situação, domicílio, Brasil, 1980. Então, tem o significado, a abrangência e a data. Observe que não tem traços verticais, nenhum traço vertical, somente traços horizontais, 2 marcando o cabeçalho e 1 marcando o final da tabela. Essa é a forma padrão de se formatar. Observe que ela tem um total, né? Se for o caso, a gente mostra o total primeiro. Nas tabelas, geralmente, a gente bota o total por último. Mas o correto é o total primeiro. Aí dá um espaço maior e aí colocam as outras linhas que representam aqui na tabela. Esse total é o total geral e esse total somatório de homens e mulheres, né? Somatório de homens e mulheres e o somatório, nosso total de urbano e rural, né? Homens e mulheres separados. Outro ponto são as ilustrações. Figuras, desenhos, gráficos, tudo. Tem que ter a identificação na parte superior, né? Figura, gráfico, quadro, em cima e tabela também. Em cima tem que ter o nome, a numeração, identificação, separado com um traço. Observe que é um traço, travessão. Não é 2 pontos. Se a gente usa 2 pontos, mais um padrão é um traço. E embaixo da figura, na parte inferior, vai colocar a fonte e a legenda quando precisar, quando tiver. Como esse exemplo aqui, ó. Figura, relação, centralizado. E embaixo, alinhado à esquerda, a fonte. O autor, parênteses, o ano. Como os nomes dos autores estão fora do parêntese, aí só a primeira letra maiúscula. Pode também colocar tudo dentro do parêntese, aí são todas maiúsculas, vírgula, o ano. Os dois jeitos tá certo. Aqui. Equações e fórmulas. Uma coisa aqui que é muito importante para vocês, que vocês vão, provavelmente, quase todos os trabalhos vão ter. São equações e fórmulas. Do mesmo jeito que tem a representação das figuras, também tem das equações. Só que as equações não precisa colocar nome. Equação 1, não precisa. Você só vai colocar a numeração, igual tá aqui, ó. Coloca a equação centralizada e lá na frente dá uns espaços, coloca entre parênteses 1, 2, 3. E dentro do texto também você tem que citar a equação. Ela não pode cair de paraquedas dentro do trabalho sem ser citado no parágrafo que antecede. Então, antes de você colocar a equação, no texto vai falar, conforme obra de fulano de tal, foi utilizada a equação 1 para determinação do H, por exemplo. Aí você coloca lá a equação e a numeração, seguindo sempre o número. Tem um recurso do Word que você consegue colocar essa numeração automática. Eu não lembro mais onde é, mas é inserir referência, alguma coisa assim. Eu posso até futucar e tentar lembrar para vocês. Que aí se você bota a numeração e bota a numeração aqui. Se você mudar, ela muda automático. Se você acrescenta uma lá em cima, essa daqui muda para 2 automaticamente. Tem esse recurso no Word. Eu não lembro mais como faz, que eu sabia na versão anterior, mas eu futuco e descubro. Outra dica é em relação à empresa. Quem for fazer algum trabalho que tenha contato com alguma empresa, ou uma obra, ou uma empresa de alguém que você foi fazer a pesquisa, qualquer coisa, não vamos citar o nome da empresa. Né? Vai ser empresa X, empresa Beta, empresa Alfa, qualquer nome assim. Ah, professora, mas o dono da empresa quer, ele quer que a gente cite o nome. Tem gente que quer, tem gente que tem vontade. Ou você tem vontade. Aí a gente vai pegar uma autorização por escrito,
né? Eu acho que eu já falei isso, mas eu reforço porque isso é muito sério. A gente não pode, de jeito nenhum, colocar o nome de uma empresa dentro de um trabalho sem autorização por escrito assinada, não por um gerente, não, por uma pessoa, né, que assine pela empresa, o dono, o proprietário, um diretor, alguém assim. Para assinar, a gente tem modelos de documentos, né, de autorização, termo de autorização, que aí você pode identificar a empresa. Se não, não, a gente chama uma empresa de construção civil do Centro-Sul da Bahia, ou qualquer coisa assim, para evitar a identificação sem autorização. E se for o caso de pegar autorização, a gente vai pegar umas 4 vias, se for em dupla. Uma fica no trabalho, vocês vão colocar a original no trabalho final, aí uma fica dupla, porque se amanhã, depois, ou daqui 10 anos, a empresa for vendida, e o cara fala assim, eu não autorizei, aí você tem o documento lá, provando que quem era responsável legal pela empresa na época assinou uma autorização de identificação da empresa no trabalho. Ok? Falei bem rápido. Nossa, vocês estão calados? Eu falei rápido demais até. Dúvidas? Não, deu para entender legalmente, professor. Deu? Tudo claro. Que bom. Se puder disponibilizar o slide, fica melhor ainda. Vou sim. Eu vou mandar, colocar lá na pasta tanto o slide quanto esse vídeo, essa gravação. Que vocês podem ficar com alguma dúvida e voltar e assistir de novo. Então, gente, como eu já tinha falado até na gravação anterior, cada trabalho ele é muito particular. Então, essa parte geral que eu tenho para falar com vocês, eu creio que já tenho falado praticamente tudo. O que vai ser abordado agora são individualidades de cada trabalho. Como eu já estou trabalhando com algumas duplas, como o Josi já me mandou o material, eu retornei. Outras duplas também já me mandaram. Eu respondo, comento tudo bonitinho e devolvo. As nossas aulas, eu creio que de agora em diante serão dedicadas a isso, a esse contato em relação aos trabalhos especificamente. Inclusive, eu vou, a partir da semana que vem, já vou até colocar no grupo, eu vou estar disponível para atendimento individual. E aí, quem for querer o atendimento, eu vou fazer uma escala, a marcação de horário, para evitar a gente ficar esperando uma dupla, a pessoa ficar me esperando, sendo que eu estou atendendo outra dupla. Se somente uma dupla falar que vai querer atendimento, ótimo, tem a noite inteira, né, o horário da aula todo. Se mais de uma, aí a gente faz uma escala, mas lembrando que eu vou estar sempre tentando responder por e-mail, porque a gente ganha tempo. Mas se for o caso, por exemplo, se Josi tivesse me mandado o trabalho e agora eu não tivesse tido tempo de ler antes, eu poderia agora, depois que eu terminar a explicação que eu liberar vocês, ficar só com ela e a dupla dela para a gente abordar o trabalho dela. Eu vou fazer assim a partir de agora para atender os trabalhos que estão sendo produzidos. Quem ainda não está produzindo, precisa produzir. E aí pode me procurar, professora, eu quero marcar um horário, eu quero conversar com a senhora para a gente decidir uma coisa do trabalho. Também vou atender, vou dizer se tá bom, se não tá, o que pode, o que não pode. Mas o atendimento, a partir de agora, vai ser individualizado, porque a gente precisa que esses trabalhos comecem a evoluir de maneira individualizada, tá bom? Então, quem não tiver dúvida, quem não tiver nenhum questionamento ou quiser contribuir... lembrei. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham de como que tá sendo para vocês. Como que foi essa experiência da gente fazer essa aula ao vivo hoje, para quem tá aqui? A aula ao vivo é boa pela interação, né? Porém, é muito prejudicial porque nem sempre a gente consegue estar com a internet naquele exato momento disponível, né, para estar ao vivo e online. Uhum. Mas a interação é bem melhor. Isso.
Foi bom você ter falado da questão da internet, Uzi. Infelizmente isso acontece, inclusive pode até ter momentos de chegar no meu horário de aula e eu não conseguir fazer o ao vivo, porque eu posso ficar sem energia, posso ficar sem internet também, né? Isso acontece, mas tirando esse empecilho que é totalmente natural e compreensível, eu acho também, concordo com você, que pelo fato de a gente ter essa interação, a gente consegue ser mais produtivo, né? Então, essa ferramenta do Google Meet dessa vez funcionou. Eu já tinha testado antes, não estava dando certo, não sei, mas descobri que meu antivírus estava bloqueando o aplicativo. Eu consegui mexer aqui e funcionou legal. Então, eu creio que eu vou permanecer utilizando o Google Meet. Inclusive, vai ser o mesmo link, eu vou manter o mesmo link. Mas aí toda semana na hora da aula eu mando o link novamente e vou estar aqui online para quem quiser entrar e tirar suas dúvidas. Se a pessoa não quiser, não tiver dúvida, não tem problema. Ou, por exemplo, mandou o arquivo, eu li, corrigi, devolvi e não ficou dúvida, não tem problema. Agora, às vezes o que acontece? Eu coloco um comentário lá e a pessoa, na hora que vai ler o trabalho, ver meu comentário, vai corrigir, não entende direito o que eu quis dizer. Aí esse ao vivo vai ser o momento para a gente sanar essas dúvidas. Porque pode ser que me mande no grupo durante a semana, mas não dê tempo de eu atender. Eu estou recebendo muita coisa no WhatsApp, né? Por conta dessa pandemia. Eu fiz as contas, eu contei. Eu estou com 13 grupos só do trabalho. 13 grupos de disciplinas, de professor, de coordenador, com diretor, né? São muitos grupos, então chega uma hora que eu não dou conta de atender todos. E aí esse momento é um momento exclusivo para vocês. Mas se não tiver dúvida, não tiver nenhum questionamento, não tem problema, não precisa nem comparecer, é totalmente compreensível. E o registro que a gente vai ter, que eu vou ter com vocês, do nosso contato, vai ser o e-mail, que é onde vocês me mandam um arquivo, eu corrijo e devolvo, tá bom? Então, no mais, se ninguém tiver nenhum questionamento, nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Eu agradeço a presença de vocês. A aula foi curtinha justamente porque a gente não tem, né? Não tem muita coisa para conversar a respeito dos trabalhos, o que eu já recebi durante a semana passada. Essa semana eu já respondi. Ok? Então, obrigada, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, quem puder ficar em casa, fique em casa e com fé em Deus isso vai passar logo e a gente vai retornar às nossas aulas presenciais, mas nós não estamos de férias, o professor está trabalhando muito, mais até do que estaria trabalhando se estivesse no presencial. E vocês têm que utilizar esse nosso horário de aula mesmo para conseguir produzir, não vamos deixar esses TCCs parados não, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Então, quem quiser sair, não pode sair.